Ó, limites de tensão. Ó, a norma 5410 estabelece que em condições de pele úmida, a tensão máxima suportável é de 50 volts em corrente alternada. Enquanto em corrente contínua, ó, 120. Ó, aumentou mais que o dobro. E aí, quando você fala de limiar, que é aquilo que eu trouxe de limite, olha só que engraçado. O homem, geralmente, o limite dele de soltar 1,1 miliampere. E o da mulher, 0,7 miliampere. Não é 0,7 ampere, tá? É mili, lembra? 0,0007 é miliampere. Então, olha só o quanto é baixo. Aí você imagina correntes maiores. Então, e ó, correntes a partir de 20 miliampere, 0,002, já podem causar parada respiratória. E acima de 50 mili, 0,005 ampere, o choque já pode ser fatal. Porque realmente, se você tiver ali a circulação, aí você vai, porque o nosso corpo ele tem uma resistência, né, ômica. É uma pegada, ele pode ser um condutor. E se por muito tempo a gente pensa o seu coração batendo de forma desordenada, sem mandar sangue para os órgãos, como ele deveria, por uma questão de tempo ali, um pouquinho mais, não precisa ser muita coisa não. Segundos, você ficar ali recebendo uma descarga, mano, é saco. Então, pode acontecer. Aí eu só trago para que a gente tome, porque às vezes a gente está suscetível aos riscos e a gente nem sabe que tá. Às vezes a gente vai fazer uma medição, não, isso aqui eu já fiz, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu sei fazer. Mas trata com cuidado, mano, principalmente quando você tiver, às vezes a gente sabe, né, o ideal é sempre trabalhar em duas pessoas. Mas essa é a realidade? Não é. Muitas vezes a gente vai lá, vamos lá atender um chamado lá, vamos lá fazer uma verificação sozinho. Aí às vezes você tá, meu, suscetível aí a um risco que você nem tem ideia que existe. E aí, trazendo aqui uma parte de alerta adicional, a resistência do nosso corpo, ela geralmente tem 1.300 ohms, que está mais ali voltada para a camada da nossa pele externa. Aí a gente não está nem considerando muito a parte dos órgãos internos e a parte ali de sangue, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala de umidade, as coisas pioram ainda mais. Porque quando a pele está molhada, a resistência cai drasticamente. Por quê? Você vai ter a pele úmida ali, não que a água seja um bom condutor, não é isso, mas o contato com a pele, a água vai fazer com que a pele baixe essa resistência. Se eu baixei a resistência, o que acontece com a corrente? Eleva, certo? Então, se eu baixei a resistência do corpo, para uma mesma tensão, vou dar um exemplo lá do 120. Ó, a corrente do corpo pode saltar de 0,3, falando quando ela está úmida, para 8. Olha só a diferença. Isso, falando em termos de funcionamento do circuito, é quase nada, mas para o nosso corpo muda muito. Por isso que a gente trata até algumas áreas, por exemplo, áreas úmidas, cozinha, banheiro, lavanderia, com alguns cuidados a mais por conta disso. É daqui que sai. Quando está molhado, o negócio fica muito pior. E aí você passa a ser realmente um condutor. E aí, quanto melhor condutor você for, melhor vai ficar para a corrente fluir através do seu corpo. Então esse fator da umidade, ele é bem significativo. E aí, regra de ouro, por isso que eu reforcei com todos ali no particular, tragam os seus EPIs. Mas não é só para aula, tá? É como um todo. A parte aqui da ferramentas com isolação adequada. Quando eu falo, por exemplo, tragam a luva multitato. Eu não estou falando no intuito de que a luva multitato vai ser isolante, tá? Ela não é isolante. Ela não é uma luva que tem o papel de isolar. Aí é um outro tipo de luva. Mas o que eu falo da multitato é que para essas pequenas descargas, ela ajuda. Principalmente, por exemplo, sua mão está suada.
ali já dá uma aderência melhor, sem falar que adere melhor até para mexer com o ferramental. O óculos, em função principalmente, fechei um curto, cisalhamento, faísca, pegou no olho, deu ruim. Então, e não só isso, né? Aí, como outros, aí eu estou trabalhando com um colega, ele está subindo, ele está com uma chave de fenda no bolso, aí eu estou perto dele, passando os fios ali, pegou no olho também. Então, é mais nesse sentido. E o sapato de segurança, que é o cara que vai me dar, vai ser o componente isolante. Ele vai me isolar da terra, porque senão a corrente flui fácil. Se, por exemplo, eu tiver um contato simples, rápido ali, numa questão ali, em uma das fases, e eu tiver isolado da Terra, eu não vou criar caminho para condução de corrente. Por isso que eu falei do aterramento. A gente está criando um caminho para ela. Quando a gente utiliza o sapato, a gente está cortando esse caminho. É como se eu estivesse abrindo a chave para essa corrente não fluir. Só que, claro, se eu, por exemplo, venho e encosto numa escada que está com contato na terra, eu vou tomar, eu vou sentir. Claro, algo mais tranquilo porque eu estou isolado. Só que vai ter condução, por exemplo, do ponto que eu estou encostando até onde eu estou encostando lá na escada, por exemplo. Só que muito menos pior se você tiver, por exemplo, descalço ou com um sapato que não está te trazendo isolação. Então, da parte de segurança, era o alerta que eu gostaria de trazer para vocês. E aí, falando de instalação elétrica residencial. Essa figura não é nova, nós já vimos ela. Mesmo que vocês não lembrem, mas quando deveriam. O que que acontece? Isso aqui é o padrãozinho quando a gente viu lá a fase de distribuição, transmissão, não, geração, transmissão e distribuição. Então aqui a gente pega justamente, ó, rede de alta tensão, transmissão. Aí passa por um transformador abaixador que vai fazer o quê, ó? Trazer aqui pra gente, ó, a rede de distribuição. Baixou a tensão. É o nosso padrão ali que a gente está acostumado. E como a gente viu lá, vamos falar de instalação residencial nesse momento, que é o 220 volts. Aí saiu daqui, ó, o ramalzinho aqui de distribuição para dentro da nossa casa. Olha só que interessante aqui, ó. A gente falou de aterramento, agora a gente já tem uma noção maior porque que tem um aterramento aqui. Esse transformador aqui, ó, A, B, C e N. Esse N é o neutro, neutro do transformador. Esse neutro ele está num ponto neutro, ele está num fechamento aí triângulo estrela, e justamente do ponto, quando a gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando de fechamento de motor. Mas no fechamento estrela, a gente vai ter um ponto neutro, ali que vai derivar justamente do meio desse transformador. Aí o que que eu faço? Desse fechamento dessas bobinas. E o que que eu vou fazer com esse neutro? Eu vou aterrar. Pessoal, que tipo de aterramento é esse? É de segurança, proteção ou o aterramento funcional? Proteção. Todos concordam? Funcional. É o funcional. Esse aqui é o funcional. Porque ele justamente está criando o referencial do transformador para que eu tenha eu evite instabilidades, ou seja, circulação de correntes em circuitos ou superfícies que eu não quero. E aí vai trazer confiabilidade, ou seja, vai deixar ali o sistema elétrico estável, com as tensões estáveis. Aí beleza, aí entrei aqui e tal, geralmente um sistema residencial monofásico, eu vou entrar aqui com duas fases, e esse neutro. Aí eu vou entrar aqui na bengalinha, que já tem esse formato, até para evitar a entrada de água da chuva, para não molhar aqui, porque a água e a eletricidade não combinam muito. Então aí eu vou descer aqui no medidor, que vai ser o relógio, aquele cara que vai medir a quantidade de energia elétrica que eu consumo e vai me aplicar uma conta aí todo mês. Aí olha aqui, ó, haste de aterramento para a entrada dos consumidores. Na opinião de vocês, esse aterramento, ele é proteção ou ele é funcional? Você acha que é funcional?
Proteção. Tá, vamos lá. Funcional. Não, proteção, funcional. Quem mais? Proteção. Proteção. Pronto, proteção. Aqui, o funcional está aqui. Eu não vou aterrar o neutro de novo. O neutro está aterrado só lá no transformador. Aqui é para proteger os consumidores, as cargas. E aí, quando você fala de consumidores, aí você pode entender que é proteção das pessoas, tá bom? E, consequentemente, acaba protegendo a instalação também, porque se eu evitar um incêndio, eu não protegi a instalação, eu protegi todo mundo e protegi a instalação também. Então, a gente pode falar que protege a instalação também. Então, ó, proteção funcional. Beleza? Referência, estabilidade. E aqui, proteção. Beleza? Da instalação e dos usuários. Ó, de acordo com as normas técnicas, ó, veja bem, normas não é só 5410. Existem diversas, inclusive falando de elétrica. A montagem e instalação segue uma linha cronológica e lógica de proteção, garantindo que cada dispositivo cumpra seu papel preventivo antes que a energia chegue aos pontos de consumo. E aí como que a gente vai até a ideia aqui é que a gente faça um dimensionamento passo a passo de alguns circuitos. Só que quando a gente faz, por exemplo, e pega a orientação da norma, a gente vai considerando as cargas e depois vai calcular isso no quê? Vou somar todas as cargas. Então, vamos supor que a gente vá fazer um dimensionamento de uma residência elétrica. Ela vai dar para a gente algumas diretrizes. Por exemplo, ponto de iluminação. A cada 6 metros quadrados, eu vou considerar um ponto de iluminação com potência de 100 VA. VA, volt-ampere. Volt vezes ampere é potência, tá bom? Mas nesse primeiro momento, não se atenham a isso. E aí ele fala também que para cada tomada de uso geral, eu vou também considerar 100 volt-ampere. E aí as cargas de tomadas de uso geral são aquelas que ligam aparelhos de baixa potência. E as tomadas de uso específico são aquelas que utilizam equipamentos de maior potência. Aí eu vou dar um exemplo: o micro-ondas, o chuveiro, o ar-condicionado. E aí como que a gente faz? Vamos lá, eu vou fazer a elétrica da minha casa que ainda está na planta. Um exemplo. Quantos cômodos vai ter? O que eu quero instalar nessa casa? O que eu quero preparar de... Não tenho como falar que, por exemplo, eu vou instalar, vai dar 100, você multiplica para 3 e vai dar certo. Não, depende. Quantos cômodos vai ter essa casa? A norma me dá um direcionamento. Iluminação, a cada 6 metros quadrados, um ponto de iluminação. Tomada, a cada tomada, ponto de tomada que eu quiser, ela também me dá um outro referencial. Agora, as cargas de uso específico, aí vai depender. Eu quero instalar um chuveiro de 5.000 watts, é uma coisa. Eu quero instalar um chuveiro de 8.000, é outra. Então, o que vai depender, o que você vai instalar, vai depender do que você quer na sua residência. Eu quero um ponto para um ar-condicionado em cada cômodo. Eu tenho 2 banheiros, eu quero um chuveiro, quero colocar um chuveiro de 8.000 em cada um. Então, tudo isso depois eu vou contabilizando. No final, eu vou ter uma soma. Eu já vou ter ali a quantidade de corrente elétrica que a minha fonte, que vai ser o painel elétrico, vai distribuir do circuito. E aí vai ser a mesma ideia do que a gente estava fazendo ali. Só vai mudar que agora a gente vai falar de corrente alternada. A gente já viu um pouco da diferença dela. Claro, basicamente. E agora eu vou dimensionar o meu sistema, minha fonte, em função do que eu quero, em função das minhas cargas. Aqui a gente não vai ficar calculando ali, tal. Eu estou dando direcionamento para vocês entenderem como que faz. Agora, não, eu quero projetar, é só pegar a norma, que lá ela vai te dar as diretrizes. E aí você vai ter o entendimento, basicamente, o que ela recomenda. Por quê? Você não precisa saber por que é 100 volt-ampere. Alguém já se preocupou em estudar isso para você. A Associação Brasileira
de normas técnicas. Então ali tem um grupo ali de profissionais qualificados que já chegaram num consenso. Não digo nem que foi eles que, às vezes eles pegaram de uma norma internacional que já tinha isso, eles só replicaram para a nossa realidade e adequaram aos nossos padrões. Então, ó,